Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula, a videoaula de número 2. Na primeira videoaula nós ensinamos aí a vocês a traçarem os pontos de interesse dentro do gráfico de renco, né? Como utilizar o gráfico de renco, como saber qual o renco ideal para vocês estarem trabalhando, operando aí, e como identificar dentro dele, tanto no índice quanto no dólar, os seus pontos de interesse. Eu vou sempre dar o exemplo aqui no dólar, tá? Para não ficar mudando de plataforma, de gráfico, mas serve para qualquer gráfico, tá? Para qualquer ativo, índice ou dólar, tá bom? O porquê que os pontos de interesse eles são importantes para nós? Porque, rapidamente falando, eu entendo que esses pontos são realmente pontos de interesse dos grandes players, né? São os pontos onde eles tomam a decisão de reverter o movimento ou dar continuidade no movimento. Então, como o objetivo do operacional Money Flow é sempre a gente pegar o início da tendência, o início da pernada, nada melhor do que entrar juntamente com os grandes players na operação, no trade. Então vamos lá. O que nós vamos identificar agora, depois de traçados pontos de decisão, que na verdade é uma região, não precisa comprar e vender acima de cada linha dessa. Nosso próximo passo é identificar os ranges de segurança, tá? Os ranges de segurança. Então eu vou abrir o point fix aqui. E esses são os pontos que nós vamos começar a observar, ok? Para essas três regrinhas. Ponto de interesse, range de segurança e alinhamento são os três pontos que a gente vai observar aí para estar efetuando os nossos trades. Então, uma vez tendo já no nosso gráfico os pontos de interesse determinados, o que nós vamos procurar fazer? Vamos procurar sempre identificar qual é a tendência do ativo, tá? Se o ativo está numa tendência de queda, tá? Como o dólar aqui, ou numa tendência de alta. E nós vamos sempre procurar operar a favor da tendência, tá? Então, dentro disso, nós vamos fazer o que? Nós vamos agora, sabendo que o dólar, o ativo, está numa tendência de baixa ou numa tendência de alta, eu acredito que todo mundo saiba identificar uma tendência, mas depois eu vou dar uma dica também. O que nós vamos fazer? Nós vamos procurar vender sempre no topo e comprar sempre fundo. Nós nunca vamos, pelo operacional, nós nunca vamos vender rompimento. Que a gente entende que o risco de vender e comprar rompimento é maior. Então, como a gente, dentro do operacional Money Flow, a gente procura tirar os riscos da operação e trabalhar nos trades mais seguros, então não faz sentido a gente operar rompimento. Então, por isso que nós vamos sempre vender topo e comprar fundo, tá? Então, dentro desse exemplo aqui, ó, tá? Dentro desse exemplo aqui, o que eu vou operar? O que é meu range de segurança? Se aqui é um ponto de decisão, eu estou vendo que o preço está caindo e aqui eu tenho que decidir se eu vou vender ou não, e eu decido vender, o que eu vou observar? Se desse ponto em que eu tomar a decisão de venda, tá? Desse ponto, eu tomar a decisão de venda até o fundo anterior, eu tenho espaço suficiente, eu tenho range suficiente, eu tenho uma área livre suficiente para eu executar o meu trade ou a minha parcial. Dentro da metodologia Money Flow, a gente entende que é importante a gente trabalhar com parciais,
ok? Porque as parciais nos permite ter mais segurança no trade, ficar mais tranquilo durante o trade e deixar o trade andar. Porque a partir do momento que pega a nossa parcial, a gente já abaixa o nosso stop para o preço de entrada e a gente tem tranquilidade para deixar ali o lote que restou seguindo adiante ali. Tá? Então aquele trade ele jamais vai ficar negativo, porque a gente faz a parcial, depois puxa para o 0 a 0 o stop e ainda que o preço volte, a gente vai ser estopado no 0 a 0 do que restou aí de contrato. Então o que eu vou observar? Daqui do meu ponto de decisão até o meu fundo anterior, eu tenho como realizar o meu trade, ou até o suporte aqui, ó, eu tenho um suporte no meio do caminho. Eu tenho como realizar minha parcial ou meu trade inteiro? Tenho, beleza. Então isso valida a minha venda. Agora, se eu não tenho range suficiente daqui do meu ponto de entrada ao meu fundo, ou eu tenho aqui uma região, um suporte que pode vir a atrapalhar o meu operacional, essa minha venda não é validada. Ok? Essa minha venda ela não é validada. Então vamos lá. Vou vender aqui. Daqui aqui eu vou vender aqui. Daqui embaixo eu tenho 15 pontos, mas até o meu suporte aqui próximo eu tenho 9 pontos. Minha parcial é com 5 pontos, meu trade é com 5 pontos, então dá para fazer. Não foi validado, tá? Um outro ponto qualquer que não tenha essa mesma característica, vamos imaginar que daqui aqui eu tenha simplesmente 3 pontos, 4 pontos, tá? Veio aqui, olha aqui, ó, aqui já era um trade mais arriscado. Eu tinha aqui ainda deu 6 pontos, então dava para fazer uma parcial de 5. Mas vamos dizer que não tivesse, aqui tivesse 3 pontos. Eu vou vender aqui? Não, porque era um risco. Aqui nesse caso dava para fazer minha parcial. E como que eu procuro fazer as parciais? Uma dica de ouro para vocês. Vocês têm o True Range aqui embaixo, ó, no gráfico. Então a sua primeira parcial pode estar sempre dentro dessa volatilidade aqui, 3,96, 3 pontos, 2,5 pontos, até 4 pontos. E se vocês utilizarem o gráfico de Renko maior também para ver o direcional, que vocês podem estar vendo através do gráfico de Renko maior, o gráfico de Renko maior vai dar aqui por volta, vamos botar aqui 12 R's aqui só para a gente ver. Está dando 10, tá? Então o que eu procuro fazer? Minha parcial 3,5 pontos e meu alvo final 10 pontos. É uma dica legal aí para vocês estarem identificando aí como fazer a sua parcial. Tá ok? Então, utilizando os pontos de decisão, de interesse, são os pontos que nós vamos tomar a decisão se nós vamos comprar ou vender. Mas para comprar e vender, para a nossa entrada estar validada, não basta simplesmente bater no suporte ou na resistência. A gente precisa verificar o range. Segurança. Dá para fazer a operação? Dá, a gente entra, tá? É mais ali um checklist ali que está validado. Não é que vai entrar, mas é mais um ponto a favor da entrada. Tá? Tem outros ainda para analisar, mas vai observar isso. No caso de compra é a mesma coisa. Do meu ponto de decisão, eu vou ver se até o meu topo mais próximo ou até o próximo resistência eu tenho como fazer meu trade. Então eu sempre vou observar isso. Primeira parcial, você pode utilizar aí o range que está dando aqui a volatilidade que está dando aqui no True Range, 3,5 pontos, e do True Range maior, 10 pontos para a sua segunda parcial ou não. Você pode estar utilizando, se você for trabalhar com um contrato somente,
você pode estar utilizando aí esses 3,5 pontos como seu alvo para ficar mais seguro dentro da sua operação. No caso do 5R, qual seria o stop ideal? Eu utilizo sempre 4,5 pontos, porque o box no 2R, no 5R tem 2 pontos. Então eu sei que no gráfico do Renko, para estar havendo uma reversão, eu preciso fazer 2 box, né, da onde o preço abrir, eu preciso fazer 2 box mais um tick. Então 4 pontos, um tickzinho, meio ponto, 4,5 pontos. Ok? Então, o meu stop no gráfico de Renko sempre é 4,5 pontos no dólar. No índice, você vai ver sempre 2,5 vezes o box do Renko que você está utilizando aí. Tá certo? Então, hoje a gente falou aí sobre range de segurança. É importante você observar isso. Por quê? O que pode acontecer? Você pode entrar numa operação e achar que dá para fazer o trade e na verdade não dá. O preço bater num suporte ou numa resistência que tem logo ali na frente e mudar o direcional dele. Tá? Então, nós temos como no nosso checklist, tá? Nós temos aí pontos de interesse que tem que ser bem traçados. Você tem que saber traçar os seus pontos de interesse. Você tem que observar o seu range de segurança. Dá para fazer a operação? Dá. Mais uma coisa a favor para você entrar aí na operação. Não é somente com essas duas características que você vai entrar. Mas são duas que você tem que observar e junto com a terceira ela vai estar validando a sua entrada nas operações. Você seguindo isso aí à risca, tá? Você vai ter aí bons resultados no seu trade. Então são esses os pontos que a gente tem que estar observando aí. Ok? Por exemplo, olha só. Tendência de queda, certo? Tendência de queda, preço caindo. Ponto de interesse, ponto de decisão. Vender aqui. Daqui a aqui, eu tenho um range de segurança? Não tem. Ou está muito justo? Olha como que é arriscado se não tem. O preço bate e depois faz o quê? Volta. Então por isso que é importante eu não vou entrar no mérito do porquê disso, tá? Só estou explicando o que você precisa saber. Por isso que é importante você evitar esses tipos de trade. Por exemplo, do ponto aqui de decisão até aqui, ó, 3,97 pontos. Se minha parcial é com 5 pontos, eu já não consigo fazer. Eu entraria aqui e seria estopado. Tá? Então é por isso que a gente procura evitar esses pontos assim, para evitar levar stops à toa. Tá bom? Então, fique estudando no gráfico aí pontos, ranges, fica vendo. Eu entraria aqui, tracei meus pontos de interesse, de decisão. Entraria aqui, beleza, daria para fazer minha parcial. Leve em consideração a volatilidade para fazer sua parcial, é uma dica legal. Então, tudo você olhando vai ajudar vocês aí no seu operacional e você entrar em trades mais certeiros. Tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo e na nossa próxima videoaula aí a gente vai falar sobre os alinhamentos, tá bom? Que é o último fator que a gente precisa ver para estar entrando aí, para estar validando os nossos trades, beleza? Grande abraço e até a próxima videoaula e bons estudos aí para vocês.